Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Vânia Matoso, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar de dois assuntos que eu amo, que é saúde da mulher e intestino. Qual é o link entre esses dois? Estou muito feliz pelo convite, por a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esses temas e porque à medida que a gente adquire conhecimento, a gente muda a nossa realidade, a realidade daqueles que procuram pela gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu vou começar falando sobre a síndrome dos ovários policísticos, que a gente tem visto cada vez mais no nosso consultório. Eu gosto de dizer que tanto a síndrome dos ovários policísticos quanto a endometriose são as doenças das mulheres modernas. Porque, como vocês vão ver, também está associada ao estilo de vida que a gente leva. E como vocês sabem, o nosso estilo de vida não vem melhorando com o tempo, né? Ele vem piorando. Então, vamos falar um pouquinho sobre os dois? Bom, quando eu falo da síndrome do ovário policístico, o que que ela é? É uma desordem heterogênea que vai afetar tanto o sistema endócrino quanto o sistema reprodutor, gerando várias repercussões metabólicas. A gente estima que ela atinge cerca de 6 a 21% das mulheres em idade fértil no mundo. Ou seja, bastante gente, né? E aí, como é que a gente consegue dar o diagnóstico da síndrome do ovário policístico? Porque vocês vão começar a perceber na prática clínica de vocês que às vezes chega uma paciente, ela tem clínica de ovário policístico, aí você pergunta para ela, você tem a síndrome do ovário policístico? Ela fala assim, não, não, quando eu fiz a outra, não tinha cistos no ovário, então a médica falou que eu não tenho. E aí existe um erro conceitual na hora de diagnosticar. É claro que a nutrição não dá diagnóstico, quem dá diagnóstico é a medicina, mas a gente precisa entender os critérios diagnósticos até para que a gente consiga, a partir da consulta, da escutativa, da avaliação dos sinais e sintomas, orientar a nossa paciente a procurar uma especialista da nossa confiança. Então, como é que a gente diagnostica? Os critérios diagnósticos foram definidos em 2014, né, em Roterdã. Então, preste atenção. A mulher não necessariamente precisa ter cistos no ovário para estar categorizada, diagnosticada com a síndrome do ovário policístico. Segundo os critérios de Rotterdam, a gente precisa ter dois dos três critérios para que a gente tenha o diagnóstico de SOP. Quais são esses critérios? A anovulação crônica, o hiperandrogenismo clínico ou bioquímico. O que é o hiperandrogenismo? É o aumento de hormônios sexuais masculinos. Então, ou a gente vai observar isso no exame mesmo, uma testosterona alta acima da média, sem que essa mulher esteja fazendo, por exemplo, a suplementação, né, reposição de testosterona. Então, às vezes, essa mulher chega com uma testosterona de 60, de 50, e fala, nossa, esquisito, né? Uma testosterona alta para uma mulher. Geralmente a testosterona da mulher ela é mais baixinha, né? 14, 15, 13, 20, mas 50, 60, 70 já é de se desconfiar. E às vezes ela não tem o hiperandrogenismo bioquímico, ela tem o hiperandrogenismo clínico, ou seja, ela tem hirsutismo, aumento de pelos corporais, ela tem uma queda expressiva de cabelo, ela tem a pele acneica, ela tem o cabelo oleoso, né? Então, tudo isso está dentro ali das possibilidades do hiperandrogenismo clínico. E o outro sintoma, outro sinal, sintoma, outro critério diagnóstico é de fato a imagem positiva, ou seja, o aumento de folículos no ovário, tá? Então lembra, eu preciso ter dois de três critérios. Eu não preciso ter ovário com característica micropolicística para estar diagnosticada com SOP. Eu, por exemplo, tenho SOP e eu não tenho cisto no ovário. Eu tenho uma anovulação, um ciclo muito longo, associado a um hiperandrogenismo. A sorte é que, já dando um spoiler, o estilo de vida consegue melhorar muito essas características nessas mulheres. Por conta disso, hoje eu não manifesto esses sintomas, mas sabendo que se eu bobear um pouquinho, eu volto a manifestar. Então, lembre, gente, que quando essa mulher tem um diagnóstico de SOP, ela tem que ser cuidada ao longo da vida fértil dela. Não existe isso de que eu fui no médico para tratar SOP, aí tratei. Não é aí tratei. Se você ainda está em vida fértil, você tem que ser continuamente tratada, até porque isso vai impactar lá na menopausa. Então, eu tenho que escolher continuar sendo tratada no longo prazo, tá bom? E aí vocês vão perguntar assim: entendi os critérios diagnósticos, mas a minha paciente chegou lá no consultório com alguns sinais e sintomas e eu tô com uma dúvida: será que é SOP?
ganho de peso e dificuldade de emagrecer, alterações glicêmicas e insulinêmicas, resistência à insulina, uma glicose de jejum aumentada, aumento da circunferência abdominal, acne, acantose nigricans, aquelas manchinhas, né, mais escuras no pescoço, né, nas dobras, dislipidemia, aumento de LDL colesterol, infertilidade ou subfertilidade, depressão e ansiedade. Será que é SOP? Olha, os critérios diagnósticos não incluem esses sinais e sintomas, tá? Então vamos lembrar que os critérios de Rotterdam são os ciclos anovulatórios, o hiperandrogenismo ou o ovário com dimensão aumentada ou com aumento de folículos antrais, tá? Mas todos esses sinais e sintomas que eu pontuei são muito comuns na clínica da nossa paciente com a síndrome do ovário policístico, tá? Mas lembrando que os critérios diagnósticos não estão ancorados nele. E como é que a SOP se comunica com o intestino? O que tem uma coisa a ver com a outra, Vânia? Então, a gente sabe hoje que as mulheres com SOP, elas têm uma alteração na complexidade, na diversidade microbiana. Ela tem um quadro ali de disbiose, uma alteração da microbiota intestinal. E essa alteração de microbiota intestinal, ela vai se correlacionar positivamente com a piora dos parâmetros reprodutivos e também do metabolismo glicoinsulinêmico. Ou seja, para tratar a mulher com SOP e estabilizar essa mulher no longo prazo, eu preciso tratar esse intestino, ajustar a microbiota, controlar estresse oxidativo, permeabilidade, né, repor vitaminas e minerais para aquele ambiente, para que eu consiga melhorar esse ecossistema intestinal. E uma vez que eu melhoro esse ecossistema intestinal, eu melhoro a saúde metabólica dessas mulheres. A gente ainda sabe que essas mulheres têm menor concentração de uma bactéria chamada Roseburia, que ela está muito associada também à melhora da homeostase metabólica, do equilíbrio metabólico. Então, ela é daquele grupo das bactérias que a gente adora, como F. prausnitzia, a Akkermansia e a Roseburia, gerando diminuição da inflamação, melhora do controle de glicose e insulina, diminuição de permeabilidade, né? Essas mulheres ainda têm menor produção de ácido graxo de cadeia curta. A gente entende esses ácidos graxos de cadeia curta, produzidos a nível intestinal, eles obviamente servem, né, para a saúde do intestino como combustível preferencial dos enterócitos, mas mais do que isso, eles são grandes sinalizadores metabólicos, então eles levam a informação. E o ácido graxo de cadeia curta, ele está envolvido em sinalização de todos os eixos metabólicos que ligam o intestino, a cérebro, a mitocôndria, a tireoide, né, a pele. Então, quando eu tenho menor produção de ácido graxo de cadeia curta, os efeitos são sistêmicos, não são só locais, tá bom? Maior permeabilidade intestinal, então esse intestino fica igual uma peneira, cheio de buraquinho, mas qual é o problema de eu ter o aumento da permeabilidade intestinal, Vânia? Uma vez que o meu intestino está mais permeável, eu me torno mais resistente à insulina, mais inflamada e eu ganho peso. E a mulher com SOP não pode ganhar peso. E quanto mais ela ganha peso, pior ela fica no longo prazo, tá? E tem uma disbiose que eu falei para vocês, né, que é a alteração da complexidade e diversidade desse ambiente intestinal. E aí, ó, o que a gente observa, né, nas mulheres com a síndrome do ovário policístico? Elas têm um aumento em bactérias como Escherichia e Shigella, né, e em alguns outros tipos de bactérias e estilos que estão associados à diminuição da produção de ácido graxo, que é curta, e altera também o metabolismo dos sais biliares. Então, lembra que sais biliares e ácido graxo de cadeia curta são integradores metabólicos. Quando eu altero a produção de ácido graxo de cadeia curta, eu tenho um efeito local de alterar aquela questão do equilíbrio da inflamação, então eu me torno, na verdade, pontualmente inflamada ali naquele intestino. Porém, se o intestino está mais inflamado, a gente sabe que todo o nosso corpo vai inflamar. Porque é aquela história que o intestino não é Las Vegas. Porque o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, mas o intestino é fofoqueiro. O que acontece no intestino é comunicado para todos os órgãos e sistemas, porque o intestino não sofre sozinho, né? Então, tudo que acontece lá, ele vai contar para todo mundo. Gente, não estou satisfeito, tá? E aí, nessa ideia, né, tanto o ácido graxo de cadeia curta quanto os sais biliares, eles são muito importantes como comunicantes. A gente ainda tem a diminuição de algumas bactérias que estão relacionadas à nossa saúde, né? Tipo a Prevotella, os lactobacilos, as bifidobactérias, e aí com isso eu tenho a diminuição da produção de compostos anti-inflamatórios, como a interleucina 10,
diminuição da imunidade e altero a absorção de micronutrientes. E aí, olha o desfecho, né? Quando eu tenho essa microbiota desbalanceada. Aumento da permeabilidade, uma inflamação crônica de baixo grau, que vai ativar o sistema imunológico, produzindo citocinas inflamatórias, levando ao aumento, né, de insulina e me deixando resistente à insulina. Além disso, eu tenho uma alteração em alguns hormônios e neuropeptídeos que vão participar dos ciclos de fome e saciedade. Então, essa mulher pode referir que ela sente muita fome, que ela é hiperfágica. É aquela pessoa que fala assim: nossa, mas se eu for comer toda vez que eu tenho fome, eu vou comer o dia todo, né? Então, a gente precisa lembrar que tratar o intestino é também controlar a fome e saciedade, e com isso ela perde peso. Quando ela perde peso, ela desinflama, diminui a resistência à insulina e os sinais e sintomas tendem a ser menores. E aí, olha que interessante esse estudo. Eles pegaram mulheres, tá? Fezes de mulheres com SOP e colocaram no ratinho germe-free. Fizeram transplante de fezes. Olha o desfecho de somente transplantar as fezes da mulher com SOP para o ratinho germe-free. Aumento de LH, super característico da SOP. Aumento de testosterona, aumento de insulina. Prejuízo no ciclo do estradiol e também prejuízo no ciclo da progesterona, porque altera a formação de corpo lúteo. Aí isso posteriormente tem um impacto grande ali quando ela quer gestar. Presença de cistos ovarianos e menor formação de corpo lúteo, impactando a fertilidade dessas mulheres. Então, quando eu transplanto as fezes para o bichinho que não tem nenhum tipo de bactéria nesse intestino, eu tenho toda uma alteração metabólica mediada pela saúde intestinal. Interessante, né? E olha que legal essa figura. Então, a gente vê que a microbiota, ela gira no entorno da inflamação, do hiperandrogenismo e da resistência à insulina. Vou falar rapidinho da resistência à insulina. A resistência à insulina não é critério diagnóstico, mas a gente estima que até 95% das mulheres com síndrome do ovário policístico tendem a ter resistência à insulina, alteração do metabolismo de glicose e insulina. Isso independente do peso, tá? Então, ela pode ser eutrófica e ser resistente à insulina. Ela pode ser sobrepeso e obesidade com resistência à insulina, tá? Então, grande parte das mulheres tem resistência à insulina. Esse aqui é o X da questão. A mulher com SOP, a gente tem que olhar muito para a insulina dela, porque quando a insulina descompensa, tudo piora. Ela tem um aumento do hiperandrogenismo, ela ganha peso, ela inflama, ela tem aumento de pelo, de acne, de cabelo oleoso. Então, eu preciso olhar para a insulina dessas mulheres. E aí, ó, olha aqui todas as conexões do intestino com a síndrome do ovário policístico. Então, eu tenho diminuição da diversidade microbiana e aumento da permeabilidade intestinal. Com isso, eu tenho passagem de fragmentos bacterianos como LPS, gerando uma endotoxemia, uma inflamação sistêmica. Eu tenho alteração na produção de ácido graxo de cadeia curta. Eu tenho alterações nos sais biliares. Eu tenho um aumento da produção de BCAA, né, de aminoácidos. E aí, com isso, o que que acontece? Eu altero o sistema imunológico, gerando inflamação. Eu faço uma upregulation do sistema imunológico, transformando esse ambiente em algo super inflamatório. E aí, ó, resistência à insulina, hiperandrogenismo, SOP. Além disso, lembra que eu falei para vocês, ó, os hormônios e neurotransmissores associados a ciclos de fome e saciedade estão todos alterados. Então, essa mulher sente mais fome, ela tem, é comum que essas mulheres tenham um craving, um desejo por um alimento mais adocicado, né? Então, a gente tem relato na literatura de binge eating disorders, de compulsão alimentar, né? Então, por quê? Porque esse eixo, esse ciclo de fome e saciedade está completamente corrompido nessas mulheres, impactando o eixo intestino-cérebro, aumentando a resistência à insulina, até porque eu tenho prejuízo na produção de GLP-1, tá? Esse GLP-1 é aquele que trata a resistência à insulina, que a gente usa aqueles injetáveis, né, os análogos do GLP-1. Então, a gente produz GLP-1. Só que nessas mulheres a produção está diminuída e, por isso, ela é ainda mais resistente à insulina e ela sente mais fome. E aí, aqui, ó, falando rapidinho sobre a resistência à insulina, como eu falei, até 95% das mulheres com SOP cursam com resistência à insulina, associada a maior deposição de gordura visceral, barriga, tá? Então, ela tem o aumento da barriga.
independente do IMC. Ou seja, ela pode ser magra ou trófica e ela tem uma deposição de gordura visceral importante, tá? E ela tem um aumento da composição de tecido adiposo, né? A composição do corpo dela, ela tem mais gordura do que massa magra, apesar de às vezes ela tá num peso ali de eutrofia, tá? Então lembrem que essa resistência à insulina e a deposição de gordura visceral é independente do IMC. Está gerando hiperinsulinemia, uma condição que está diretamente associada com obesidade, infertilidade, subfertilidade, complicações obstétricas como eclâmpsia, pré-eclâmpsia, diabetes tipo 2, perdas gestacionais, parto prematuro, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, a gente é o grupo de risco para doenças cardiovasculares, desordens psicológicas, ansiedade, depressão, compulsão, body eating disorder, transtorno de bipolaridade e câncer estrogênio dependente, como ovário, endométrio e mama. E aí a pergunta, né? Poxa, mas as mulheres com SOP são inférteis? Inférteis não, elas tendem a ser subférteis, tá? Elas são subférteis porque elas são metabolicamente descompensadas. Uma vez que a gente tende a compensar essas mulheres metabolicamente, ajustando a insulina, ajustando a glicose, né? Fazendo essa mulher perder peso e implementando o estilo de vida nessa mulher, né? Então, comer bem, dormir, né, um sono de qualidade e quantidade adequada, manejo do estresse, exercício físico em base regular. Essa mulher não pode ser sedentária. Ah, mas eu quero ser sedentária que eu não gosto de fazer atividade física. Não pode, né? Tem que fazer atividade física, até porque em 2022 não tem como a gente defender o sedentarismo, né? É igual escovar dente, a gente acorda e escova o dente, então a gente acorda e treina, a gente precisa treinar, ainda quando a gente não está motivado, tá? Então, essas mulheres, elas não são inférteis, elas tendem a ser subférteis. Isso não quer dizer que alguma dessas mulheres lá na frente, quando elas tentam engravidar, elas não podem ter alguma dificuldade, né, na hora de gestar. Às vezes ela demora mais a engravidar, tem um aumento do tempo para gestação, até porque às vezes ela ovula menos vezes ao longo do ano, né? Às vezes a gente tem que fazer uma indução, tá, de ovulação em algumas mulheres, mas, de forma geral, a maior parte dessas mulheres, elas estão subférteis, elas não são inférteis, tá? E a endometriose? O que é endometriose? Endometriose está na moda, depois que a Anitta falou que tem endometriose, né? Que bom que ela falou sobre isso, porque quando uma personalidade, né, fala de endometriose ou qualquer outra doença, a gente traz o assunto para discussão. E é isso que a gente precisa. A gente precisa falar sobre a endometriose para que as mulheres se conscientizem que não é normal sentir dor, não é normal sangrar muito, que não é normal ter dor ou ter relação sexual, e com isso mais mulheres sejam diagnosticadas, que elas cheguem, né, aos profissionais de saúde e através da escutativa, dos exames, a gente consiga rastrear quais são as mulheres que têm endometriose e precisam de tratamento. Então, o que é endometriose? É a presença de tecido semelhante ao endométrio fora da cavidade uterina. Eu gosto de brincar que esse tecido ele é igual ao intestino, um fofoqueiro, né? Ou seja, o que o tecido semelhante ao endométrio está fazendo no intestino, se ninguém chamou ele lá? Esse tecido ele tem uma capacidade invasiva muito grande, porque ele tem uma característica de angiogênese, de formação de novos vasos, né? Então, ele tem um aumento de angiogênese e de fatores de crescimento, que faz com que ele consiga se disseminar. E aí ele alcança intestino, bexiga, ovário, trompa, mas ninguém chamou esse tecido lá, que ele é fofoqueiro, quer passear mesmo, né? Então, a endometriose é isso, a presença de tecido semelhante ao endométrio fora da cavidade uterina. Sempre lembrem que é uma desordem inflamatória dependente de estradiol. Sempre, tá? Então, essa mulher com endometriose, ela é cronicamente inflamada. Isso é uma verdade científica, tá bom? Então, se você pegar a sua mulher aí com endometriose e você avaliar agora o estresse oxidativo, níveis de vitaminas antioxidantes no plasma, você vai ver que ela tem aumento de estresse oxidativo, de radical livre, de marcador de peroxidação lipídica e ela tem diminuição de vitaminas antioxidantes, como vitamina C, né? E também algumas outras coisas relacionadas ao estresse oxidativo, como glutationa, tá? Então, ela geralmente é muito inflamada, mesmo que ela seja magra, tá bom? Então, aqui a gente não tá linkando especialmente a questão do peso. Quando ela tá mais pesada, o quadro tende a ser ainda mais severo, tá bom? 6 a 10% das mulheres em idade reprodutiva, a gente estima que cursem com endometriose, mas na verdade, talvez esse número seja um pouquinho maior.
Porque a endometriose pode ser assintomática, diferente do que a gente tende a pensar, né? Então, 6 a 10% podem cursar com endometriose e ela se manifesta durante a vida reprodutiva com um pico de diagnóstico entre 25 a 35 anos. Na endometriose, a gente tem uma dificuldade que é o tempo para diagnóstico. Então, às vezes, essa mulher demora 7 anos para ser diagnosticada, ela passa por vários profissionais de saúde que deixam a queixa dela passar, né, e não faz um rastreio adequado. Porque se eu não estou fazendo os exames certos, eu também não consigo avaliar se ela tem endometriose ou não. Então, no caso dessa mulher, ela tem que fazer uma ressonância pélvica com contraste, né? Então, ressonância pélvica com contraste e ressonância abdominal. E assim a gente consegue avaliar de fato se essa mulher tem endometriose ou não. Não adianta ficar fazendo ultra, porque a gente não consegue fazer o rastreio adequado. E aí, quais são os tratamentos que hoje a gente conhece de endometriose? Usualmente são as terapias hormonais ou a cirurgia. Só que, mesmo após a cirurgia, a taxa de recorrência da endometriose varia de 21 a 50% entre 2 a 5 anos após o tratamento cirúrgico, ou seja, ela tem o diagnóstico, ela faz a cirurgia e dali 5 anos ela tem que fazer outra cirurgia. Eu tenho pacientes que já operaram 2 vezes, eu tenho pacientes que já operaram 3 vezes, né? Então, aqui a gente entende que não é só a cirurgia, que às vezes é de fato necessária. Então, não é só a cirurgia, mas também o estilo de vida para evitar que essa mulher faça uma recidiva. Então, não adianta só cirurgicamente ajustar, né, remover o tecido endometriótico. Eu preciso também do estilo de vida. E a infertilidade, ela atinge 30% das mulheres com endometriose. No caso da endometriose, usualmente, nesse perfil aí dos 30% de mulheres, elas realmente estão inférteis e a gente vai precisar aqui de reprodução assistida. Existem vários motivos para essas mulheres cursarem com infertilidade. Inclusive, as duas principais queixas das mulheres com endometriose são dor pélvica e infertilidade. Muitas delas só descobrem que tem endometriose quando elas tentam engravidar e não conseguem. E aí elas começam, né, a avaliar, poxa, por que eu não estou conseguindo engravidar? E a gente descobre que essas mulheres são inférteis. Por que que as mulheres com endometriose têm mais chances de serem inférteis? Por vários motivos. Uma inflamação pélvica crônica, que prejudica, né, esse ambiente uterino, alteração da microbiota do útero e da vagina, adesões pélvicas que podem, por exemplo, impactar no movimento da trompa uterina, alterações hormonais, com aumento de estradiol, diminuição de progesterona, upregulation da resposta inflamatória, elas são cronicamente inflamadas, prejuízo na receptividade e implantação do embrião, né? Justamente porque nessas mulheres costuma faltar progesterona, e aí eu posso ter um impacto, menor contagem de folículos antrais e também pior qualidade dos oócitos. Então, às vezes, ela tem pouco folículo antral, e o ócito que está ali dentro, ele não é de boa qualidade. Então, às vezes, ele até encontra o espermatozoide, mas ele não faz um embrião de boa qualidade e acaba que ou ela não engravida ou ela engravida e perde. Então, são vários motivos pelos quais a gente entende que a mulher com endometriose tem mais dificuldade de ter o seu bebezinho. E como é que a gente pode ajudar essas mulheres a realizarem seu sonho na prática? Com a medicina do estilo de vida e suplementação. Na minha prática clínica, eu não consigo imaginar tratar a mulher com endometriose sem suplementos, tá? Ela precisa de suplemento, porque essa mulher, ela vem com tantas questões, e se eu não ajustar essa mulher, né, de níveis de vitamina D, controle de inflamação, eu não consigo nem melhorar os sinais e sintomas, e eu comprometo a longevidade ali no que tangencia a saúde da mulher mesmo, né? Então, ela poderia ter um prejuízo lá na hora da menopausa. Então, se a gente está procurando uma mulher saudável, não nos próximos 3 meses ou 6 que ela vai ficar comigo, mas nos próximos 20, 30, 40 anos, eu preciso tratar da endometriose, assim como eu disse da SOP, né? A gente precisa tratar essa mulher de forma contínua. Então, enquanto você quiser ter saúde, a gente precisa tratar. Né? Então, tem paciente minha que fala assim: eu vou ter que tratar isso para sempre. Enquanto você quiser ter saúde, sim. Agora, o dia que você falar, não, não me importo mais, aí você para de tratar que você volta a ter sinal e sintoma. Então, a gente precisa tratar essa mulher cronicamente. Na endometriose, assim como na SOP, também existe uma desbiose vaginal e intestinal, que está diretamente relacionada ao estadiamento da doença, ou seja, as mulheres com endometriose, elas são
divididas, catalogadas em quatro tipos, né, em quatro grupos. Então, eu tenho o estágio 1, 2, 3 e 4. O 4 é onde eu tenho as manifestações mais severas, e no 1 é onde eu tenho as manifestações mais brandas. Quanto pior a microbiota dessa mulher, maiores as chances dela estar num estadiamento mais alto, ou seja, ela estar mais cronificada. Então, tratar a microbiota da vagina e do intestino dessas mulheres pode fazer com que a doença não progrida no longo prazo, né? Então, a gente tem que tratar essa mulher para que ela não vá avançando ali, não vá passando de fase, para ela ficar ali no estágio 1, tá? E aí, quando a gente fala, né, do intestino do ácido graxo de cadeia curta, olha quem aparece aqui de novo, o butirato, né? Um ácido graxo de cadeia curta que, por incrível que pareça, pode impactar na saúde endometrial, porque ele tem um efeito pró-apoptótico nas células endometrióticas, reduzindo o crescimento das lesões endometriais, e ele tem um efeito anti-inflamatório. Então, esses efeitos aqui, eles acontecem através da ativação da GPR43, que é um receptor de proteína G, e das histonas deacetilases. Então, o butirato tem efeito no endométrio. Então, novamente, a gente tem que tratar desse intestino. E o que esses dois perfis de mulheres têm em comum? Porque eu falei de SOP e eu falei de endometriose. O que tem em comum entre essas duas mulheres? O estroboloma, né? Vamos falar um pouquinho do estroboloma? O estroboloma é um grupo de bactérias que está lá no intestino dessas mulheres que expressam uma enzima chamada beta-glucuronidase, que tem a capacidade de reciclar o estradiol velho. Então, aquele estrogênio que ia ser jogado fora ali pelo intestino, essas bactérias conseguem reciclar o estrogênio velho e recolocar ele na corrente sanguínea. Qual é o problema de eu fazer isso, de eu reciclar estrogênio velho? Eu retroalimento a doença o tempo todo. Porque lembra que tanto a SOP quanto a endometriose, a gente está falando de dominância de estrogênio, já tem estrogênio demais no sistema. Então, esse estrogênio que foi jogado fora, ele tem que ser jogado fora de fato através das fezes. Ele não tem que ser reciclado e reinserido na circulação sanguínea. Então, como é que isso acontece? Então, temos aqui a estrona e o estradiol, que vão ser empacotados lá pelo fígado para serem jogados fora. Então, como é que o fígado faz isso? Ele conjuga, né, o estradiol e a estrona, ele conjuga esses dois e fala: intestino, joga fora para mim, por favor. E aí, lá nesse intestino, essas bactérias falam assim: não, eu acho que a gente ainda pode usar mais um pouquinho, essa estrona, esse estradiol. Vamos reciclar? Aí ela desconjuga esses hormônios que seriam jogados fora. Então, tá vendo que aqui era uma estrona 3-glucuronide? Aqui ela vira estrona novamente, porque ela desconjugou esses hormônios. E aí depois ele pega a estrona, o estradiol desconjugado, recoloca na corrente sanguínea dessa mulher e eu retroalimento a doença. Então, ó, mais endometriose, mais chance de câncer de ovário, mais SOP, mais câncer de mama. Posso ter também, essas mulheres falam de mioma, essas mulheres falam de cisto nas mamas, é bem característica de dominância de estrogênio, câncer endometrial e posso ter hiperplasia endometrial. Então, a gente precisa, ó, ajustar esse grupo de bactérias para ela não ficar fazendo isso, né? Ficar reciclando o estrogênio velho. E esse estrogênio, quando reciclado, ele aumenta a inflamação, a adesão, a angiogênese, a dor e marcadores inflamatórios, né? Fatores de crescimento, interleucina. Então, a gente não quer que esse estrogênio seja reciclado, a gente quer que ele seja jogado fora, tá bom? E esses efeitos, eles são além de intestino e sistema reprodutor. Eles afetam o corpo todo, aumenta a resistência à insulina, ganho de peso, eu posso ter mais irritação, eu tenho efeito aqui no cérebro, né? Então eu posso ficar mais irritada, ter mais TPM, mais craving por doce, compulsão alimentar, mais resistência à insulina, mais inchaço, mais mastalgia. Então o efeito é sistêmico, apesar de acontecer lá no intestino, apesar da gente ligar estradiol ao órgão reprodutor, o efeito é sistêmico, porque o tudo é uma coisa só. Essas bactérias estão no intestino de alguém, e esse alguém é um sistema. Então, todas as vezes que eu prejudico o funcionamento do intestino, eu prejudico todo mundo. E essas mulheres têm, então, o que a gente vem chamando de dominância de estrogênio, que é o aumento do estradiol frente aos outros hormônios, como progesterona e testosterona.
Como é que eu trato essas mulheres? Primeira coisa, olhando para o intestino, ajustando os bichinhos que moram lá, ajustando a microbiota. Então, aqui a gente fala muito de uma dieta rica em fibra, de uma dieta com comida de verdade, sem ultraprocessados, coloridas, tá? Então, a dieta é um principal modulador desse ambiente intestinal, uma dieta rica em fibra. Cessar álcool, por quê? Porque esse fígado dessas mulheres, ele já não é lá essas coisas, ele já trabalha ali meia boca, tá? Então, até porque essas mulheres às vezes têm polimorfismo de glutationa, então ela tem dificuldade de fazer fase 2 de detox. Então tem que dar uma folga para esse fígado. Então a ideia é eu cessar o consumo de etanol ou deixar o álcool assim para um momento bem especial, mas não para o dia a dia. Manejo do estresse, porque o aumento de cortisol impacta na produção de progesterona. E lembra que essas mulheres têm muito estradiol e pouca progesterona. Então, eu tenho que fazer manejo do estresse para conseguir regular isso. A questão do ganho de peso, né? Então, o tecido adiposo também aumentando a inflamação, aumentando a dominância de estrogênio. Então, ela tem que manter o peso e ter um percentual de gordura mais baixo. E pensar em saúde hepática, né? A saúde hepática aqui, a gente não está falando assim, dieta detox do suco verde. O melhor detox é não se intoxicar. Então, a ideia é eu não sobrecarregar o meu fígado com um monte de coisa, um monte de industrializado, um monte de fast food, um monte de produtos de beleza. Então, focar em rotulagens limpas, consumir orgânico, né? Tudo isso vai fazer diferença quando a gente está falando do movimento de detox. Então, manutenção ou perda de peso e menor circunferência abdominal é super importante. Melhorar o metabolismo hepático, dieta rica em fibra para melhora da microbiota, dormir bem, abstenção de bebidas alcoólicas, manejo do estresse e alguns suplementos que são importantes para a produção de progesterona também podem ser utilizados. O fitoterápico Vitex agnoscárico, B6, zinco, vitamina D e magnésio. E usualmente essas mulheres tem uma deficiênciazinha nessas vitaminas minerais, tá? Então a gente tem que fazer exame de sangue para avaliar. E além disso, né, o intestino por si só, qual é o link dele com a fertilidade? Quando a gente pensa em fertilidade, a gente sabe que o cuidado começa antes da gravidez, com hábitos de vida, com um estilo de vida saudável, porque tanto homens e mulheres, quando submetidos a um estilo de vida saudável, eles têm melhora da sua fertilidade, né? Então é um cuidado de longo prazo, não é um cuidado do hoje, porque eu quero engravidar amanhã. Eu estou falando de cuidar no longo prazo. E aqui é homens e mulheres, porque hoje em dia a responsabilidade é meio a meio, não é só das mulheres. Antigamente, né, a gente falava assim, os reis, quando eles queriam ter um herdeiro e por algum motivo essa rainha não engravidava, a culpa era da mulher, né? Hoje em dia, não, a gente sabe que a culpa poderia ser do homem, né? Então, hoje em dia, a responsabilidade é 50-50, meio a meio. E por que as nossas avós engravidavam com mais facilidade do que nós? Por conta do principal fator de risco para a infertilidade, idade materna. A gente hoje em dia, por conta da inserção da mulher no mercado de trabalho, por a gente querer aproveitar mais a vida, né, o que é justo com a gente também, a gente acaba adiando o projeto de maternar, né, de ser mãe, de gestar. E aí, nesse caso, a gente acaba querendo ter filho aos 40, 40 e poucos anos. Mas a verdade é que aos 40, 40 e poucos anos, a gente está velha para ter filho. Né? Então, os picos de fertilidade são lá na nossa juventude, os 23, 25 anos, né? Depois disso, a gente vai aos pouquinhos diminuindo essa fertilidade, por assim dizer. Então, idealmente, a gente deveria ter filho até os 35 anos. Depois disso, a nossa fertilidade tende a cair de maneira mais rápida e vertiginosa, tá? Então, o principal ponto é a idade. E aí a gente fala assim, poxa, minha avó, minha bisavó, por exemplo, teve 12 filhos. 12 filhos. Eu ainda não tive nenhum. Só que eu tenho 35 anos, eu já deveria ter um filho, né? Então, a minha bisavó começou a ter filho o quê? Com 20 anos. Obviamente que ela era super fértil aos 20 anos, né? Então, ela foi tendo filho ali dos 20 aos 35. Eu ainda nem comecei, né? Então, o principal fator de risco é a idade materna. Tem alguns outros pontos também, né? O sobrepeso e a obesidade, que é o que a gente mais vê no consultório hoje em dia. A gente estima, né, que mais de 55% da nossa população a nível Brasil está acima do peso, seja sobrepeso ou obesidade. E aí a gente sabe que impacta a insulina, impactando a insulina, impacta todo o resto. Então, quando a gente fala de ajustar o metabolismo da insulina, a gente está falando em modulação hormonal, né? Não de forma direta, né? Mas
A ideia é que quando eu ajusto a insulina, eu ajusto inflamação, eu ajusto cortisol, eu ajusto neurotransmissores e hormônios expressos a nível de intestino, eu ajusto progesterona, tá? Então, antes da gente pensar que essa pessoa tem que repor progesterona porque ela quer engravidar, essa pessoa tem que perder peso, ela tem que ter estilo de vida, ela tem que ter uma insulina baixinha, até porque a gestação é um evento anabólico. Então, não dá para ela entrar na gestação resistente à insulina com a glicemia aumentada, ela vai ficar diabética, né? Então, a gente precisa programar essa mulher para gestar. E a perda de peso é um dos pontos importantes. O desbalanço hormonal, o sedentarismo, o padrão alimentar ocidental, que é o padrão que a gente segue, né? Com muita farinha, com muito açúcar, com doce, com bebida, com fast food, com fritura. E o estresse e o ciclo circadiano corrompido também são pontos importantes. E aí, quando a gente fala de infertilidade, a microbiota do útero e da vagina são super importantes quando a gente está pensando em falhas de implantação. Então, às vezes acontece que eu formo um embrião, mas ele não consegue implantar nesse ambiente uterino e eu acabo ou não gestando ou eu engravido e perco. Tá? Então, a gente precisa ajustar o microbioma uterino e vaginal. A microbiota da vagina ela é composta basicamente por esses quatro tipos de lactobacilos. Diferente do intestino, tem um monte de bactéria, um monte de filo, um monte de gente, né? A microbiota ela é uma festa VIP, microbiota blasé, a microbiota da vagina é VIP, é blasé, né? São poucos tipos de bactérias que vivem ali. Então, eu sempre brinco com os meus alunos. O intestino é um baile lotadão de bactérias. A vagina não, a vagina é festa VIP, só entra quem é realmente convidado. E aí, nesse caso, os principais convidados da festa VIP é o L. Inners, a Crispato, a Ginseng e Gacélia. Tá? Então, a presença desses bichinhos lá na nossa vagina, que eles atuam como sentinela, evitando infecção oportunista, Gardnerella, Cândida de repetição, Tricomona, Micoplasma, Ureaplasma, HPV, HIV, né? Todos são importantes para a proteção desse ambiente vaginal, de micro-organismos oportunistas, dos vírus, né? E tudo mais. E aí a gente sabe que quando eu tenho prejuízo nessa composição, eu tenho um quadro de desbiose vaginal e alteração do microbioma uterino. Eu altero tudo isso aqui. E aí fica difícil a gente engravidar. E qual a importância da microbiota da vagina para a fertilidade? Bom, competição da microbiota patogênica por sítios de adesão e nutrientes, produção de compostos bioativos protetores, como os aminoácidos, que são importantes para a gente ter, por exemplo, um endométrio gordinho, espesso, trilaminar. Modulação da resposta imunológica, diminuição das citocinas inflamatórias e diminuição do pH vaginal. O pH da vagina é um pH ácido, ele é em torno de 3,5. Por que esse pH é ácido? Os lactobacilos presentes ali vão produzir ácido lático e a produção do ácido lático baixa o pH. Por que é importante o pH vaginal ácido? pH ácido é uma barreira imunológica. Ela evita que bactérias oportunistas do meio externo alcancem e colonizem a minha vagina e meu útero, tá? Então, o pH ácido é muito importante para essa vagina e a gente tem que fazer de tudo para esses lactobacilos ficarem ali, produzir ácido lático e para assim a minha vagina ter um pH mais ácido, porque senão eu fico doente. Eu faço infecção urinária de repetição, eu faço cândida de repetição, eu faço gardnerella de repetição, eu tenho HPV, então eu preciso melhorar a questão do pH. E aí, olha aqui, ó, uma microbiota saudável, composta de lactobacilos, de Bacillus ginseng, e uma microbiota desbalanceada com as bactérias, né, potencialmente oportunistas, no mobiluncos. O mobiluncos, por exemplo, está muito associado a SOP e parto prematuro. A gardnerella é aquela bactéria que dá um cheiro de peixe na vagina. Pode ser tricomona também, mas é muito comum que seja gardnerella, tá? Então, a alteração de odor geralmente está associada à presença de bactérias nesse ambiente vaginal. E aí eu tenho aumento de infecções, né, sexualmente transmissíveis, infecção urinária de repetição, coceira, né, dor, odor de peixe, vermelhidão, né, e tenho ciclos, posso ter um impacto ali na menstruação, nos ciclos regulares, vaginose, vaginite, cândida de repetição, ou seja, fica uma bagunça esse ambiente vaginal. E como é que varia a composição da microbiota da vagina? Porque a microbiota da vagina não é estável ao longo da nossa vida, porque ela varia muito de acordo com as fases fisiológicas, com a nossa idade.
Então, a microbiota de um bebê menina é diferente da microbiota de uma menina de 7 anos, que é diferente da menina que menstruou, que é diferente da mulher com 40 anos, que é diferente da menopausada, tá? Então, varia ao longo da vida. Varia muito de acordo com o IMC. A alteração de microbiota de vagina pode estar associada à obesidade e sobrepeso. Por quê? Hábitos de vida, especialmente dieta de alta carga glicêmica e alto conteúdo de caloria, alta densidade energética, impacta negativamente na microbiota vaginal. Fases fisiológicas, por exemplo, na gestação, que eu tenho um pico hormonal, e isso altera a composição da microbiota da vagina, assim como na menopausa, né? Pela falta dos hormônios, a gente também tem um impacto na microbiota da vagina. Os níveis hormonais, como o estrogênio, infecções vaginais recorrentes, tratamentos farmacológicos, como o Mirena, anticoncepcional e medicamentos de uso local, pomadinha, para aquela mulher que fica o tempo todo fazendo uso, né, de pomada para controlar a infecção vaginal. Etnia, então mulheres caucasianas têm a microbiota diferente das asiáticas, que têm a microbiota diferente das negras. Tá? Então, a etnia faz com que a microbiota vaginal também seja diferente. O fumo, que é péssimo para a vagina detesta fumo. E a gente tem que lembrar que a assinatura microbiana da vagina é única, então cada mulher tem a sua, porque viram quantos fatores, né, que a gente colocou aqui? Então, cada mulher tem a sua microbiota vaginal. E qual é o impacto da dieta na composição microbiana? Dieta de alta carga glicêmica, alta densidade energética, é justamente o fator de risco para você ter uma infecção atrás da outra. Tá? Então, tem que diminuir a oferta de mono e disacarídeo para essas mulheres. Tem que tirar industrializado, fast food. Gente, não tem jeito, tá? Tem que diminuir gordura saturada, né? Bacon não é rúcula, não é para comer o tempo todo. Você pode comer, obviamente, a gordura saturada ali dentro daquele valor energético total da dieta, a gente colocar 7% de gordura saturada, tudo bem. O problema é excesso. E as pessoas gostam do excesso. Então, a gente tem que diminuir a oferta de gordura saturada. Deficientes de vitamina A, C, D, E, beta-caroteno, folato, ferro, zinco e cálcio. O que eu vejo na minha prática clínica é que essas mulheres têm a ferritina super baixa, o zinco baixo e a vitamina D muito baixa. E aí qual é o problema? Tem um impacto muito grande no sistema imunológico, que adora ferro, que adora vitamina D, que adora zinco. Então, se eu não tenho nutriente para resposta imune, como é que eu posso me defender de um potencial invasor? Não consigo. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer reposição de vitaminas e minerais. E aí, a pergunta, né? Já que o intestino impacta em tudo isso, como que a gente faz para ter um intestino saudável? É a medicina do estilo de vida, tá? Então, hoje em dia, a gente fala muito mais do que só a nutrição. A gente está falando de um ser humano complexo. Então, é nutrição, atividade física, qualidade do sono, manejo do estresse, saúde mental e propósito de vida. Então, a gente quer o quê? Medicina do estilo de vida. A gente não pode se ater só aqui. Esse é um ponto importantíssimo, mas todo esse resto tem que estar executado e a gente tem que falar sobre isso com os nossos pacientes. Qual é o melhor padrão alimentar para saúde, né, desse intestino? É o padrão mediterrâneo, né? Então, esse padrão, essa dieta rica em legume, verdura, fruta, é crucial com diminuição de açúcar, de farináceo, de carne vermelha, dando preferência a carnes brancas, cereais integrais, leguminosas, tá? Sementes. Então, diminuindo as besteiras, aumentando legume, verdura e fruta, colocando água e atividade física. O exercício é um grande modulador desse ambiente intestinal. Indivíduos que se exercitam diariamente apresentam maior diversidade de espécies nesse intestino. E bactérias como a F. praus, que estão associadas à saúde metabólica, diminuição de resistência à insulina e peso, aumentam sua concentração à medida que aumenta a frequência do exercício. Ou seja, o exercício parece ter dose dependente no que tangencia a modulação desse ambiente intestinal. Aquele indivíduo que faz atividade 2 vezes na semana não tem a microbiota tão boa quanto aquele indivíduo que faz atividade física 5 vezes na semana, tá? Então, a gente precisa educar os nossos pacientes quanto a isso. A questão do sono também é muito importante, né? Então, olha só esse estudo. 9 homens eutróficos submetidos à privação de sono por 2 noites, privação, tá? Eles dormiram de 2h45 às 7, versus 2 noites de sono reparador, onde eles dormiram de 10h30 às 7 da manhã. O que a gente viu naqueles
momentos de privação de sono, né, foi o aumento da razão de Firmicutes bacteroidetes e diminuição de Tenericutis. Esse perfil microbiano é característico da microbiota do obeso, tá? No longo prazo, isso aqui vai gerar ganho de peso para esse indivíduo. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do sono. E, ó, privação aqui, tá? Ele não passou a noite acordado, ele dormiu pouco. Então, a gente precisa falar da hora que esse paciente dorme, né? Porque dormir de 1 da manhã a 8 da manhã não é a mesma coisa que a gente dormir de 10 da manhã a 6 da manhã. Então, é dormir cedo e acordar cedo por conta de ciclo circadiano. E como é que o Guardian ajuda as minhas pacientes na prática? Então, vamos relembrar a composição do Guardian? É um produto realmente muito interessante quando a gente pensa em leaky gut, inflamação, permeabilidade e composição da microbiota intestinal. Então, a gente tem a goma cássia, que eu gosto muito dela porque ela tem o selo de Food Map Friendly, então ela não fermenta. Até naquele paciente que tem sensibilidade a Food Map. Ela tem o extrato de levedura da Saccharomyces, que é muito bom, né? Junto com a beta-glucana, porque isso aqui amplifica muito a resposta imunológica, né, dos nossos pacientes. Melhora a saúde intestinal, diminuindo a inflamação, o estresse oxidativo. Tem os aminoácidos, que também são super importantes para essa permeabilidade de intestino, então, para a gente corrigir esse leaky gut que a gente encontra muito nesses pacientes. E tem vitamina C, zinco e vitamina D, numa dose super interessante. 2.000 unidades de vitamina D, uma boa dose de zinco e de ácido ascórbico. Mas além da gente pensar, né, na saúde intestinal, vamos fazer esse link para a saúde da mulher? Como é que a goma cássia ela ajuda a gente na saúde metabólica, né? Então, olha só, quando eu tenho aqui essa microbiota intestinal corrompida e eu coloco a goma cássia, o que eu faço é ajustar esse ambiente intestinal, selecionando positivamente cepas que melhoram a minha saúde. Com isso, eu aumento a produção de ácido graxo de cadeia curta, eu ativo os receptores de proteína G, eu diminuo a inflamação e aumento o GLP-1 e GLP-2, melhorando a questão da resistência à insulina. Então, diminua a fome, aumenta a saciedade e ajusta a permeabilidade de intestino, diminuindo a endotoxemia metabólica, porque eu diminuo a passagem de LPS, tá? Então, eu diminuo o leaky gut, eu diminuo a inflamação e eu diminuo a resistência à insulina. Hoje, essa é a fibra que eu mais uso na minha prática. Como os meus pacientes têm muita questão intestinal, às vezes a gente colocar um fruto oligosacarídeo, um galacto oligosacarídeo pode aumentar muito a fermentação. E eu não quero gerar desconforto no meu paciente, porque ele me procurou para que eu resolvesse o problema dele. Então, o que eu tenho que fazer é facilitar a vida desse indivíduo. E quando eu preciso suplementar fibra, a goma cássia acaba sendo a principal escolha. E a vitamina D, a importância dela na sua endometriose? Na endometriose, diminui a dor pélvica, diminui a dor ao menstruar e tem atividade anti-inflamatória. Usualmente, essas mulheres, especialmente mulher com endometriose, ela vem com a vitamina D bem baixa, tá? Então, a gente precisa ajustar os níveis de vitamina D plasmático. Quanto, Vânia? Pelo menos 50 é o valor que eu trabalho, tá? Mínimo é 30, mas eu gosto de trabalhar na faixa de 50 a 80. E na SOP, melhora os parâmetros metabólicos e especialmente melhorando o metabolismo glicoinsulinêmico. Também é interessante para a qualidade do ósseo. Tá? Então, se essa mulher está pensando em reprodução, também seria interessante. A NAC, a N-acetilcisteína, além, né, de ser um aminoácido interessante ali para a saúde desse epitélio intestinal, eu uso muito na SOP na endometriose. Então, na SOP, ela aumenta a sensibilidade à insulina, ela diminui os androgênios, né? Então, diminui aquele quadro de hiperandrogenismo que essas pacientes têm, especialmente diminuindo a testosterona, regula os ciclos menstruais, diminui o estresse oxidativo, melhora a qualidade do óssito e aumenta as taxas para gestação. Deixa eu só explicar por que diminui androgênio? Porque melhora a insulina. Quando eu diminuo a resistência à insulina, eu diminuo o hiperandrogenismo, tá? Então, o impacto da NAC é em cima da insulina. Só que quando eu melhoro a insulina, lembra que eu falei que modulação hormonal começa pelo ajuste da insulina? Então, a gente precisa de uma insulina ajustada, tá? E na endometriose, diminui a dor pélvica, que é a principal queixa dessas mulheres, diminui a dor ao menstruar, diminui o estresse oxidativo, melhora a qualidade do ósseo. E o zinco, como é que o zinco melhora a saúde das mulheres com FOP e endometriose? Melhora os marcadores de estresse oxidativo, melhora os biomarcadores associados à inflamação, diminui o hirsutismo nas mulheres com FOP e melhora a qualidade dos ossos.
Quando você está avaliando recordatório alimentar das mulheres com SOP, a gente vê artigos, né, que avaliaram o hábito de consumo dessas mulheres, existe uma deficiência em vários micronutrientes, né? E os que eles mais citam na esfera científica é cálcio, magnésio, zinco e vitamina D. Tá? Então a gente precisa pensar nesses nutrientes na reposição, no ajuste dietético e, se não for o suficiente, na suplementação. E a glicina, né, que também a gente encontra no Guardian. A glicina, ela é muito importante, gente, para a qualidade do sono. Olha que interessante. Então, a glicina melhora a qualidade do sono. Por que é importante eu dormir bem? Por N motivos, tá? Mas dormir mal altera o gasto energético, faz a gente sentir mais fome ao longo do dia. Aí a gente come muito. Eu falo para os meus pacientes que a gente come igual capivara raivosa. Então, dormir mal faz a gente ganhar peso no longo prazo, porque altera cortisol, NPY, PYY, a resistência à insulina aumenta, né, a insulina. Então, a gente acaba ficando hiperfágica ao longo do dia e a gente só quer alimento hiperpalatável, muito gostoso, né? Ninguém quer open bar de salada, a gente quer open bar de coxinha. Então, a gente precisa dormir bem. Quem dorme pouco, come mais. Aumenta o estresse oxidativo, aumenta o cortisol, leva à resistência à insulina, favorece o ganho de peso e deposição de gordura a nível central, barriga, que a gente não quer, e altera negativamente o microbioma. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do sono. Então, não é só horas dormidas, mas é um sono que eu tenho toda a arquitetura do sono preservada, onde eu consigo entrar nas fases mais profundas e volto para as fases mais superficiais, onde eu durma quantitativamente bem. E a melatonina, né? Quando a gente fala de uma noite bem dormida, a gente tem um ajuste na produção de melatonina. A melatonina é um dos maiores antioxidantes que a gente conhece. Tá? Então, ovário e endométrio têm receptor de melatonina, ele é um grande regulador de ciclo circadiano, placenta também tem receptor de melatonina. Então, a gente precisa dormir bem para controlar a SOP, para controlar a endometriose, para aumentar as chances de gestar e para o meu bebê nascer saudável. Então, eu tenho que dormir. Ah, então eu tenho uma atividade antioxidante, anti-inflamatória, eu diminuo o volume das lesões endometrióticas, eu diminuo a dor pélvica e eu melhoro a qualidade do folículo e do ósseo. Sem esquecer que o intestino é um órgão emocional. Eu adoro essa charge. É o cérebro falou para o intestino que ele às vezes também fica irritado, né? Então a gente sabe que tudo que acontece no cérebro é comunicado para o intestino e vice-versa através do eixo intestino-cérebro. Então a gente precisa olhar para as emoções dessas mulheres, tá? E aí o que eu sempre comento no consultório é que os nossos pensamentos são a nossa maior fonte de estresse. Então, a gente tem que avaliar com essa mulher se ela tem pensamento ruminativo, se ela tem pensamento muito negativo, se ela fica muito triste, tá? Porque esses pensamentos, eles acabam aumentando o cortisol e com isso a gente tem um impacto significativo em estresse oxidativo, em parâmetro reprodutivo, em saúde intestinal. Então, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, orar e vigiar, né? Vigiar os nossos pensamentos. Um outro ponto muito importante para a saúde mental é espiritualidade. A gente não sabe ainda todos os links que ligam espiritualidade à saúde mental, mas a gente sabe que eles estão intimamente relacionados. Então, o que a gente vê? Que os pesquisadores sugerem que as pessoas com mais espiritualidade, que eu não estou falando de uma religião em específico, eu estou falando da espiritualidade da forma mais ampla possível, parecem ter mais aflorados alguns sentimentos como perdão, altruísmo e gratidão, que a maior concentração de BDNF é apresentada naqueles que dizem crer em algo. O que é o BDNF? É um fator que está associado com neuroplasticidade cerebral. Então, ele está associado com melhora da cognição, melhora da memória, diminuição das chances da gente ter doença neurodegenerativa lá na velhice. E maior disponibilidade de serotonina, dopamina e ocitocina naqueles que dizem ter algum tipo de fé. Qual a importância disso aqui? A gente não fica triste, a gente não fica ansioso, a gente não entra no modo capivara raivosa, especialmente, ó, dopamina. A gente é viciado em dopamina, né? Então, a baixa de dopamina faz a gente aumentar muito a nossa fome hedônica, o nosso comer emocional. Então, quando eu tenho algum tipo de fé, eu pareço ter maior disponibilidade dos neurotransmissores. E é muito importante nessas mulheres a gente cogitar terapias integrativas como moxa-bustão e acupuntura,
Amizade, amizade é muito importante para a mulher. Mulher, ela se cura falando, né? E quem gosta de ouvir a gente falando é a outra amiga, né? Então, os homens não têm essa vontade de ficar ouvindo a gente falar horas e horas seguidas, mas as nossas amigas adoram, né? Então, ciclos de amizade verdadeiros fazem muita diferença para gente. Yoga, espiritualidade, grounding, né, contato com a natureza e um apoio familiar, né, uma família que te edifica, tudo isso é muito importante para a saúde mental. Um outro ponto muito importante é o amor, né? Então, amar e ser amado modula a resposta imunológica, modula a inflamação. Então, se permitir amar e ser amada é super, super importante. Porque assim, gente, quando a gente tem essa visão, né, integrativa, essa visão de guarda-chuva, eu consigo pensar na saúde física, emocional, espiritual e social. E nós somos isso tudo, né? Nós somos essa rede complexa, como eu falei para vocês. Então, a gente precisa pensar em todos esses pontos. E a nutrição faz isso muito bem através da escutativa, né? Dessa posição de que acolhimento, eu estou aqui para te ajudar, vamos resolver, eu pego na sua mãozinha. Sempre lembrando, obviamente, do protagonismo e autorresponsabilidade do paciente. Mas a nutrição está aqui para devolver qualidade de vida para aqueles que nos procuram. Então, eu queria agradecer. Aqui onde vocês podem me encontrar, né? Então, a gente tem o meu Instagram, eu tenho o Spotify, que é o meu podcast, o Bacon Não é Rúcula, meu e-mail, meu telefone de contato. Muito obrigada por vocês terem me ouvido, espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada, Central Nutrition, pela oportunidade de levar informação para mais e mais pessoas.